O pessoal está cansado de saber que Assembly é a linguagem mais próxima da máquina que a gente consegue usar. Mas, na verdade, a máquina ela não lê texto, né? E Assembly continua sendo uma linguagem, você continua escrevendo com texto, apesar de você... Só a instrução, os registradores, ela ainda é texto. E a máquina, ela só entende binário. Então, como que funciona para eu pegar o meu Assembly e traduzir ele em código de máquina? Eu sou o Endeavor Desempenho e hoje eu quero falar sobre isso, sobre como que o Assembly vira um binário que o computador consegue entender e os pormenores desse processo que revela para a gente muita coisa sobre a estrutura e também sobre o processador e como isso impacta inclusive no design do processador. E já não esqueça de se inscrever, deixar o like aí, também colhe na nossa comunidade do Discord e considerem virar membros para apoiar o canal e ter acesso a vídeos exclusivos. Agora vamos pro tema. Então vamos do começo, né? No princípio, havia o código de máquina. Zeros e uns que eram perfurados no cartucho manualmente. Um trabalho maravilhoso, né? De se fazer. Até que surgiu o Assembly, que é um nível de abstração um pouco acima do código de máquina. Então, ao invés de eu perfurar os zeros e uns à mão, eu vou lá e escrevo um programa que me dá os zeros e uns que eu tenho que perfurar. O Assembly, então, ele é nada mais né, do que uma maneira de eu representar o meu binário, só que agora por texto, uma maneira muito mais conveniente, né, do que eu ficar escrevendo zeros e uns. E, né, desde então, todo o conjunto de instruções, toda a ISA, ela tem a documentação e a representação dela, né, ela é feita por meio de assembly. E o programa que converte esse assembly para o binário é chamado de assembler, né? Então a gente pega o assembler vai lá e converte ele para zeros e uns. E para entender sobre essa conversão e como ela é feita, é bem importante a gente entender algumas coisas sobre o conjunto de instruções, sobre ISA e essa representação. E para isso eu vou utilizar uma ISA, um conjunto de instruções muito famoso, que é o MIPS, que inclusive é o que eu aprendi na faculdade e é um ótimo conjunto de instruções se você quiser aprender aí sobre baixo nível. O MIPS ele é super didático, super direto, super tranquilo assim de aprender. Foi desenvolvido lá nos anos 80 em Stanford, enfim. Vou deixar os links aqui na descrição para todos os conteúdos que eu vou colocar aqui, tá? E a primeira coisa, antes de começar qualquer coisa, é isso. O assembly ele é definido por ISA, por arquitetura. Então, o assembly do x86 é diferente do assembly do MIPS, que é diferente do assembly do ARM, que é diferente do assembly do RISC-V, e assim por diante. Então, o assembly é por arquitetura, e inclusive a compatibilidade de arquitetura é dada justamente pelo assembly. Então, dois programas x86 usam o mesmo conjunto de instruções, né? E dois computadores que rodam o x86, eles conseguem rodar os mesmos programas com o mesmo binário, né? Entendem os mesmos zeros e uns, mesmo que a implementação por dentro dele seja diferente. E alguns exemplos aqui, né, de instruções que a gente tem no MIPS são instruções baselares no computador, né? Então, adição, subtração, adição de unsigned, né, de valores não sem sinal, OR, XOR, divisão, multiplicação, enfim, assim por diante. Você pode ver o equivalente aqui em C, né? Essas aqui são algumas instruções relacionadas a registradores e operações nos registradores em si, mas a gente vai ter instruções de memória, a gente vai ter instruções de branch para pular, enfim. E o que o assembler vai fazer, né, é basicamente pegar essa instrução, né, e esse conjunto de operadores e transformar isso daqui em binário, simplesmente. Então vamos ver aqui no MIPS como que acontece isso, especificamente para o MIPS. Aqui a gente entra no primeiro conceito muito importante para assembly, que é para representação, né? Que é o que a gente chama de opcode. O que é o opcode? É o código do operador que a gente está utilizando. Então, aqui, para o MIPS e em geral para todas as arquiteturas, você vai ter uma parte ali da tua instrução que representa qual operação que você está realizando. Então, por exemplo, o OR vai ter um opcode, o XOR vai ter outro. Para o MIPS aqui, ó, a gente vai ter 5 bits, né, dedicados para representar esse opcode e o resto aqui que depende do formato da instrução. Então, a primeira parte-chave para essa conversão é saber qual instrução eu estou usando e como que eu faço isso, né, por meio do opcode. O opcode me diz qual a instrução que eu estou rodando e toda a instrução para o MIPS vai ter um opcode específico.
Um detalhe que eu já vou mencionar aqui, isso não é verdade para todas as arquiteturas, tá? Quando eu vou falar um pouco de x86 depois, fiquem no vídeo aí para vocês verem como é x86. Porque não é assim que funciona x86, tá? O primeiro formato que a gente vai ter aqui, né, é o formato R, que são o formato que eu vou operar sobre 3 registradores. O MIPS, ele tem 32 registradores de 32 bits de propósito geral. Isso não é verdade para todas as arquiteturas, né? Aqui eu estou falando especificamente do MIPS, né? Bom sempre reforçar isso. Então, para isso ele usa 5 bits aqui para cada um. Então, de 21 a 25 são 5 bits. Aqui também são 5 bits, né? Não, aqui são 6, enfim, eu não sei contar. Os valores que estão aqui, né? Vamos dizer qual registrador que eu vou utilizar, porque 5 bits eu consigo representar 32 valores diferentes. E aqui vai estar encodado, né? Qual registrador eu vou utilizar nisso. E aqui tem outras duas coisas também, que é esse shunt e o func. O shunt ele é utilizado, né, por instruções de shift, não entendi muito bem porquê, e o func ele é utilizado para representar mnemônicos. As instruções de assembly, entre aspas, a gente chama de mnemônicos, e para cada instrução a gente vai ter um func diferente, né? Então ele é uma maneira de representar a instrução que eu vou fazer, que eu vou rodar. E aqui, essas são as instruções do tipo R, né? A maioria são instruções aritméticas que vão mexer com 3 registradores diferentes. O segundo formato é o formato I. I vem de immediate, imediatos. Vamos supor que eu quero carregar um valor constante em algum registrador, ou fazer um offset constante, somar um valor constante em outro lugar. Para isso, a gente usa esses valores constantes a gente chama de immediates, imediatos, não sei porquê, mas em geral todas as arquiteturas a gente chama de immediates. E para fazer esse tipo de operação, no MIPS é o formato I, em que a gente segue a estrutura do opcode novamente, né? A gente vai ter um registrador, 2 registradores aqui para a operação e um valor de 16 bits que vai ser o nosso immediate. E aqui, né, se a gente pegar os mnemônicos, né, e as instruções, vocês vão ver aqui ó, que tem adicionar I, né, I de immediate, I unsigned, em que a gente vai ter os opcodes aqui também, né? E sim, enquanto nos registradores a gente tinha só o add, aqui a gente tem add immediate. E o último formato que a gente tem aqui é o formato J, que é o formato de jump. Então, quando eu quero pular para algum lugar no meu programa, eu vou usar isso, eu vou usar o jump, né? Enfim, o opcode e 26 bits aqui. E a gente tem 2 instruções, o J, que é um jump absoluto, e o JAL, que é o jumping link, que é como se fosse uma chamada de função. Como se fosse uma chamada de função, né? Para depois eu conseguir dar retorno e voltar no link register. E para o MIPS, né, é basicamente isso. Então, tem 3 formatos de instruções, J, I e R. Se eu quero operar com registradores, se eu quero operar com immediates, se eu quero operar com jumps. Vocês podem pensar, pô, mas e se eu quiser carregar 32 bits no meu registrador? Como que eu faço? Você carrega 16 bits, dá um shift e depois carrega o resto dos 16 bits, né, ali no teu registrador. Então ele é uma ISA muito simples de fazer, muito simples de se aprender e até por isso é bem comum se utilizar ela para coisa didática, né, para aprender em faculdade, ensinar assembly e afins. Mas eu não queria ficar só nisso com vocês, porque justamente o MIPS é um negócio que é bem simples e a conversão dele é muito trivial, muito tranquila de entender. Eu escondi algumas coisas, né? Por exemplo, percebam que no MIPS ali toda a instrução tem 32 bits, tem um tamanho constante. Isso não é verdade para o x86, por exemplo, e nem para o ARM se a gente for considerar o thumb também. Então, eu quero falar um pouco mais para vocês agora de outras arquiteturas e como isso funciona. Vamos começar com o x86, essa maravilha. Para quem não sabe, o x86, né, provavelmente o que está rodando ali aí no teu computador, se você tem um AMD ou um AMD Ryzen ou um Intel da vida, ele roda o x86, que é um conjunto de instruções, e ele tem um tamanho variável da instrução. Ela pode variar desde 1 byte até 15 bytes. Então você pode ter instruções que têm 1 byte, você pode ter instruções que têm 15 bytes de tamanho. E você só consegue descobrir isso depois que você começou a ler a instrução. Então eu peguei para vocês esse exemplo aqui no VS Code, que o cara fez um código
para receber uma instrução, né, a partir do opcode dela, descobrir o tamanho dela. E, enfim, olha o tamanho dessa função só para eu descobrir o tamanho que tem uma instrução minha. Imagina que isso daí tá lá embaixo, né? Tá implementado lá no teu processador. Lá tem fio com todas as condições e todas essas checagens para descobrir o tamanho, só para descobrir o tamanho da sua instrução. Você nem sabe qual instrução está rodando, só para descobrir o tamanho. E outra coisa também, no MIPS a gente tinha um mapeamento de uma instrução, ela mapeia para um opcode. E é isso. No x86 isso não é verdade. Eu peguei um código simples aqui, com poucas instruções, e eu quero mostrar principalmente o move. Porque o move do x86 ele é Turing completo. O que quer dizer que é Turing completo? Quer dizer que você pode fazer qualquer programa do mundo você pode compilar ele só para move. Uma instrução que ele consegue fazer de tudo. Você consegue fazer divisão com move. Você consegue fazer for loop só usando move. Ele é Turing completo, é uma maravilha. E vocês podem ver aqui ó, que nesse move a gente tem um opcode de 8B e mais 2 bytes depois. Esse move aqui que está associado à memória, né, um carregamento de memória. Já nesse move que está associado a um immediate, né, a um valor constante, percebe que a gente tem um opcode BB, que é diferente do 8B aqui, né? E o valor aqui do immediate, que é 0 nesse caso. Então, uma mesma instrução, ela pode ter diferentes opcodes. E diferentes opcodes, né, podem mapear para a mesma instrução. Aqui também, aqui dá para ver outros exemplos, né, do move. Esse move aqui mapeia para BF, esse para BA, provavelmente associado ao registrador aqui. Eu não vou falar sobre os específicos de x86 e como essa conversão é feita especificamente, porque, sinceramente, eu não manjo e não é um negócio que eu tenho muita vontade de manjar. Mas é muito interessante quando você começa a ver esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, quando tem 2 registradores também, operando com move, o move, né, para deixar claro, é uma instrução que pega um valor, e geralmente o valor da direita aqui, né, e joga para o registrador da esquerda. Esse daqui já mapeia para 8.9, então só aqui em, sei lá, 10, 15 linhas de assembly, a gente achou uns 4 opcodes, 5 opcodes para a mesma instrução. Né? Como que isso impacta na prática, né? O que a gente está falando do processador, né? Será que isso importa ou não? A primeira coisa é que, vamos supor que eu estou em MIPS e eu quero dar um pulo, né? 5 instruções para sempre, para frente. O que eu faço? Eu simplesmente somo na memória, né? 5 vezes 32 bits. E eu estou 5 instruções à minha frente. E isso é um processo muito comum, já vou mostrar para vocês. Esse é um processo muito comum que o processador tem que fazer para otimizações. Pular algumas instruções para sempre. No x86, se eu quiser fazer isso, eu tenho que ler de instrução por instrução para saber qual que é o endereço de memória da minha quinta instrução. Isso piora, né? Se eu for falar de 50 instruções, 100 instruções, enfim. Só piora, né? Todo processador que a gente tem hoje em dia, né, ele vai ter uma espécie de front-end que é o responsável por fazer fetch de instruções, né, e falar assim, ó, eu acho que essas instruções aqui são as que vão executar. E uma parte aqui desse front-end, vocês vão ver, é o cache de instruções. E a gente tem essa parte aqui também do branch predictor que tenta chutar onde que vão ser executadas, né, quais instruções. Então, se eu quiser, por exemplo, né, Aqui esse exemplo é o do front-end de um ARM. Um ARM, ele vai ter tamanho... Ele tem tamanho fixo, é mais parecido com o MIPS, apesar de ter os seus detalhes. Todas as instruções dele vão ter ou 32 bits no ARM, ou 16 ou 32 bits for thumb. Já vou falar sobre isso também. Então, o Branch Predictor é mais tranquilo para ele, né? 32 bits, eu sei que é uma instrução. Agora, no x86 eu não sei. 32 bits, eu não sei quantas instruções que é. Pode ser uma, pode ser duas, três, quatro. Pode ser uma. Eu posso ter que ler 15 bytes para conseguir uma instrução, enfim. Então, nessa parte aqui do front-end, acaba impactando no design do processador esse tipo de coisa da ISA, né? Mas, para deixar claro, né, não é um negócio que, tipo assim, você lê em paper que tem impacto em desempenho, tá? Estou dizendo que impacta no design, mas não necessariamente impacta no desempenho dessa área. Mas é uma coisa que você tem que considerar e que eu imagino que dificulte um pouquinho essas partes. E se eu falei um pouco do x86 para vocês e como funcionam as instruções, né, representação por x86, vamos do x86 e, enfim, não é nada trivial, né? Um conjunto CISC também,
um conjunto CISC não ajuda, vamos para um pouquinho mais simples, que é o ARM, um pouquinho mais parecido com o MIPS, entender como funciona ele. Então, vamos para isso pegar aqui o ARM V7. Ele é um conjunto que provavelmente está no teu celular ou no teu tablet. É bem provável que o seu celular e o seu tablet sejam ARM, enfim, dispositivos móveis, dispositivos embarcados. É um conjunto de instruções que domina esse mercado. E nele, como eu já comentei, a confusão é um pouco menor. Mas ele tem uma confusão, na verdade, de outra maneira. Porque ele tem dois conjuntos de instruções disponíveis, ou duas representações de instruções disponíveis, que é o ARM e o thumb. Para o conjunto que é o ARM, as instruções elas todas têm 32 bits e tem regras ali parecidas com a do MIPS. Só que o que acontece? O ARM ele tem um foco em embarcados. E o que acontece quando você está programando para sistemas embarcados? Você tem um conjunto de restrições muito grande. Então você tem memória muito restrita, você tem tempo de execução restrito, enfim, várias coisas. Mas uma coisa importante nesse meio é tamanho de código. Vocês provavelmente ouviram falar de jogos antigos que o pessoal tinha que, escovar bit para conseguir fazer o jogo caber no CD, o jogo caber no PS2, o jogo caber no Mega Drive, enfim. Quando a gente está falando de embarcados, essa prática também é comum. A gente ter que diminuir o tamanho do código efetivamente, porque o código não vai caber no embarcado se a gente não fizer isso. E por isso eles criaram, esse segundo conjunto de instruções que é o thumb. Esse conjunto ele está disponível para a linha Cortex. Eu sei que ele está disponível para a linha Cortex-M, não sei para as outras. A linha Cortex-M é a linha de embarcados do ARM. Você tem Cortex-A, Cortex-M e acho que Cortex-R. E ele é um conjunto de instruções que tem instruções de 16 bits. Na verdade, tem de 32 ou 16 bits o thumb 2, mas vamos simplificar e vamos falar do thumb aqui, E o que isso permite? Isso permite eu economizar espaço no espaço de código. Isso permite que o meu código seja representado por menos bytes. E se a gente pegar aqui na documentação do ARM, a gente vai ver isso. O ARM V7, o ARM V7 Instruction Set e o thumb Instruction Set. E qual que é a troca que eu faço, No thumb eu tenho menos instruções disponíveis. Acho que no ARM V7 são 50 e poucos. E no thumb são 32, 30. É alguma coisa assim. E percebam aqui que ele tem dois tipos de instruções, 16 bits, 32 bits, mas o objetivo dele é economizar espaço, então tudo que ele consegue fazer com 16 bits, ele faz em 16 bits. E só para registrar que tudo aquilo que eu falei do MIPS, da representação, aquela conversão, como é feita, a gente também acha na ISA aqui do ARM, vai estar todos os links na descrição. Quem se interessar pode ver, mas é um negócio... É uma ISA mais complexa do que a do MIPS. Então, se eu fosse falar sobre isso, acho que valeria um vídeo só para isso. Mas fica aí no link para quem for curioso. Fica aí na descrição. E o que acontece? Se eu tenho dois conjuntos de instruções, eu tenho que saber em qual conjunto de instruções que eu tô, Porque o meu binário vai ser diferente de um de outro, e o meu processador tem que saber, agora é ARM ou agora é thumb. E eu consigo fazer isso, eu consigo usar os dois no mesmo código. Então, posso ter parte do meu código aqui usando o ARM e parte do meu código usando o thumb de uma maneira bem tranquila. E como que isso é feito? O ARM faz isso por meio de registradores de controle de status do programa. Toda arquitetura vai ter uma série de registradores que guardam o status ali que está o processador, por exemplo, a questão de carry, negative, se teve overflow ou não, tudo isso são por meio de registradores de controle de estado. E o ARM tem um aqui, que a gente chama de Current Program Status Register, que é o CPSR. E a gente utiliza ele para checar em qual modo que a gente está, se a gente está em modo ARM ou se a gente está em modo thumb. O que acontece? Ele tem esse bit aqui, vocês podem perceber que ele tem vários outros que outras arquiteturas têm, como o MIPS, Tem a negative condition, zero condition, carry condition, enfim. Mas ele tem esse daqui também, que é o thumb execution state bit, que é o modo de execução. Se ele está em 1, quer dizer que eu estou executando eu estou em modo thumb.
Se ele está em 0, quer dizer que eu estou em modo ARM. Só que o que acontece? Esses bits aqui a gente não mexe diretamente. É o processador que cuida deles. Então, como que no ARM a gente faz para checar se o thumb está em 0 ou 1? Ou entrar no modo thumb, né? E sair do modo thumb, na verdade. Fazer o processador fazer isso. Se a gente pegar aqui na documentação do ARM, aqui na página 30, logo no começo, a gente vai achar alguns pseudocódigos de Program Counter. E o que acontece? Para eu escrever no PC. O que é PC? PC é o Program Counter, é o endereço de memória da minha instrução que eu estou atualmente, né? Aqui, quando eu escrevo para o PC, bx write PC. Bx é uma instrução de branch, enfim, vou escrever no meu Program Counter. Percebam que aqui, eu estou atualizando epsr.t, que é aquele bit lá, e eu pego o endereço, o bit 0 do endereço. O que quer dizer o bit 0 é o... Ou seja, eu vou pular para um endereço, só que o meu bit menos significativo, eu vou deixar ele como 0 ou 1. Se ele for 0, é porque a minha função é ARM, e se ele for 1, é porque a minha função é thumb. Então, é assim que a gente faz para ficar trocando, né, entre thumb e ARM. Então, né, o que acontece? Perceba que ele não utiliza esse último bit, né, para fazer o pulo. Então, você simplesmente seta o último bit que você vai pular ali. Se for 1 é thumb, se for 0 é ARM. Por padrão, ele é 0, né? Se você quiser indicar que a função é thumb, você pode manualmente colocar ele no 1. Ou tem como fazer isso pelo assembler também, né? Indicar que ele é com uma seção .thumb. Percebam como a gente tem que saber dessas regras, né? Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, um dos trabalhos era fazer isso, né? Era utilizar um modo thumb. E o meu programa não rodava de jeito nenhum. Dava pau. Tinha um misalignment, não executava as instruções direito, e o bug era esse, né? Eu estava sem querer mudando para o modo thumb, eu estava mudando para o modo thumb sem querer, basicamente. Não queria mudar e estava mudando. E esse caso aqui já resguarda todos os casos de branch, todos os casos de return, enfim, todos passam pelo escrito no PC, e toda checagem de escrito no PC vai checar isso daí e vai resolver. Então, era isso, galera, que eu tinha que falar por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco como essa conversão funciona, né? Como o assembler funciona. E, apesar de ser uma tradução de 1 para 1, não é tão simples como parece, e como essa representação, né, da instrução impacta na arquitetura do nosso processador, impacta também em qual caso de uso que a gente está interessado, né? Processadores diferentes, e RISC tem uma representação muito, muito mais simples do que CISC, tem suas vantagens, tem suas desvantagens. E, é claro, eu nem cheguei a falar aqui de conjunto de extensões, né? Porque, por exemplo, instruções vetorizadas AVX para x86 é um conjunto é uma extensão para o conjunto de instruções. E como que a gente faz para representar isso? Ou em outras arquiteturas, né? Como que eu faço isso para a GPU? Como que funciona o decoding, de fato, das instruções? Enfim, tem muito mais coisa para falar, mas eu queria dar uma introdução aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e valeu!